Vamos ver umas lâminas de tecido ósseo. A gente tem 4 lâminas, sendo que essas duas, 28 e 29, são do mesmo tipo de processo de ossificação. Então, na lâmina 27, a gente tem um corte de osso chato, um osso do crânio, corado com hematoxilina e eosina. A gente vê claramente a matriz óssea bem acidófila, bem coradinha pela eosina rosa. Aqui é a região do periósteo, né? Membrana que reveste o tecido, membrana conjuntiva que reveste o osso. E aqui o endósteo estaria revestindo essa cavidade. Aqui a gente vê as trabéculas ósseas, né, formada por matriz óssea, confluência dessas trabéculas ósseas. No meio dessas cavidades, pessoal, tem um tecido bem clarinho, que é o mesênquima. Aqui está ocorrendo o processo de ossificação intramembranosa a partir de uma membrana conjuntiva, que é o mesênquima. Tá certo? Vamos ampliar. Então, aqui a gente está observando, vamos primeiro sem as legendas. Quais são as células que ficam na superfície da matriz óssea, pessoal? Os osteoblastos, olha aqui, os osteoblastos enfileiradinhos na superfície da matriz, todas essas células aqui. Aqui também, ó, osteoblastos. Ah, mas por que aqui ele está mais volumoso, aqui ele está mais achatadinho? Depende do grau de atividade da célula. Então, tem lugares que ele está mais ativo, igual aqui, ó, os osteoblastos estão bem ativos, bem volumosos, né? Aqui já está mais achatadinho, tá certo? Então, os osteoblastos vão produzir matriz e vão ficar aprisionados nela depois que ela se mineraliza, formando agora o osteócito. Aqui a gente está vendo vários osteócitos dentro de lacunas. Se você observar bem, você nunca vai ver um grupo isógeno, você vai ver os osteócitos separadinhos uns dos outros. O outro tipo de célula que está na superfície da matriz é o osteoclasto. Só que aqui, pessoal, os osteoclastos, eles estão separados do lugar onde ele estava por causa de um defeito. Então, vou pôr aqui a legenda para você ver. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem 3 osteoclastos, tá vendo? Os osteoclastos são células grandes, muito gigantes, multinucleadas, com forma variada, porque é uma célula móvel, então ela pode estar com diferente forma na hora que foi feita a lâmina. E o periósteo desse osso aqui, ele está soltando, tá vendo? Isso aqui é uma retração no tecido, é um artefato, é um defeito. E aí os osteoclastos todos saíram do lugar junto com o periósteo. Então esse osteoclasto, ele estava aqui, esse outro osteoclasto estava aqui nessa cavidade, ó. Inclusive ele está fazendo reabsorção óssea, geralmente ele fica dentro de uma cavidade, que ele está digerindo, tá? Então os osteoclastos estão fora do lugar onde deveriam. E as células osteogênicas, pessoal, elas vão estar aqui no mesênquima, só que a gente não vai diferenciar elas das outras células, porque não dá para a gente fazer essa diferenciação aqui. E o tecido ósseo que a gente está observando aqui é do tipo imaturo, porque não tem uma organização dos osteócitos formando concentricamente ou em linhas paralelas, eles estão desorganizados. E tá vendo que tem muita célula e desorganizada. Isso é típico do tecido ósseo imaturo, tá? E aqui a gente está observando os osteoblastos no aumento maior, enfileirados na superfície da matriz óssea. A matriz bem acidófila sempre vai estar assim com essa cor, tá, pessoal? O tecido ósseo é muito fácil de identificar pela sua coloração. Os osteócitos já imersos na matriz dentro das lacunas. E os vasos sanguíneos também em cavidades, tá certo? Os osteoclastos, pessoal, a gente pode encontrar eles com formas variadas, né? Depende, porque ele é uma célula móvel, assim como o macrófago. Então, no momento que foi fixado no tecido, ele pode estar com diferentes conformações. Uma característica importante é que ele é multinucleado, então ele vai ter vários núcleos, tá vendo? Às vezes você vê 2 ou 3 ou 4 só, mas às vezes você vê um monte. E essa célula, ela tem como característica, além do tamanho dela, que é muito maior do que um osteócito, por exemplo, olha aqui um osteócito e o osteoclasto. Olha o tamanho do osteoclasto e o tamanho do osteócito. Outra característica é a coloração do citoplasma, tá vendo? É uma célula que tem um citoplasma com a coloração mais rosada, porém um rosa mais avermelhado, concorda? E vai ficando aqui, ó. Ele é uma coloração rosa avermelhada, né? Oh, meu Deus do céu, não é pelo não.
fica quieto. Ai, gente, até me atrapalhou. Então, aqui nessa lâmina, o que está acontecendo aqui, pessoal? O processo é de ossificação intramembranosa, tá certo? A partir de uma membrana conjuntiva. Tá tendo a formação do tecido ósseo. E aqui nessa lâmina a gente observou os 3 principais tipos de célula no tecido ósseo: osteoclasto, osteoblasto e osteócito. Ok? Já na lâmina 28 e na 29 é o processo de ossificação endocondral, sendo que na lâmina 28 o processo está uma etapa diferente do que está no 29. Como que é isso, pessoal? Então a gente vai ver aqui o osso longo, o centro de ossificação vai ser na diáfise e os outros 2 nas epífises, né? Nesse osso aqui, a gente está dando ênfase aqui na epífise. Estão observando aqui grande quantidade de cartilagem e hialina, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Então já está tendo um centro de ossificação secundário aqui dentro dessa epífise, mas a grande quantidade de cartilagem e hialina. E aqui um pedacinho do disco epifisário, seria esse cantinho aqui, ó, esse lugarzinho aqui. Aqui, pessoal, ele está mostrando uma região de diáfise, para vocês verem já o osso já formado, olha só. Aqui já é tecido ósseo, mas tem alguns locais que tem uns restinhos de cartilagem e hialina, tá? Essas regiões roxinhas aqui. Aqui já tem grande quantidade de medula óssea, tá vendo? Medula óssea vermelha, que vai originar as células sanguíneas, tá certo? Então, vem no processo ainda de ossificação endocondral aqui. E nessa região próxima ao periósteo, está sendo formada tecido ósseo a partir do periósteo, que é um processo de ossificação intramembranosa. Mas aqui, pessoal, o processo de ossificação intramembranosa na diáfise de um osso longo é para proporcionar o crescimento desse osso em espessura, entendeu? Porque em comprimento, que vai crescer o organismo, o indivíduo como um todo, é a ossificação endocondral lá nas epífises, tá certo? Aqui está mostrando a trabécula óssea com os restos de cartilagem, já grande quantidade de medula óssea na cavidade. No final das contas, essa região da diáfise vai ser toda ocupada por um grande canal medular e vai sobrar só um pouquinho de osso esponjoso junto ao osso compacto que tem na parede dessa diáfise. E aqui a gente está vendo regiões de presença de osteócitos, os osteoblastos aqui na superfície, olha só, formando uma camadinha. Aqui também tem osteoblastos, ó, um pouco menos volumosos que aquele que eu mostrei aqui em cima. E ainda muitos restos de cartilagem, olha só. Então aqui vai ter presença depois de osteoclastos, que não tem nenhum aqui nessa imagem, mas os osteoclastos vão depois digerir, né, remodelando esse pequeno osso que se formou, e aí novos osteoclastos vão sintetizar matriz em cima desse pedaço. E na lâmina 29 também é a mesma região, só que aqui já está num processo um pouco mais avançado. Aqui a região da diáfise, mesma coisa. Também vai ter trabéculas ósseas com pequenos restos de cartilagem, vai ter muita medula óssea aqui, muito mais do que no anterior, porque o animal já está mais envolvido. Região do periósteo, formação do osso compacto, vocês estão vendo que tem muito pouca cavidade aqui, né? Já vai se formando o osso compacto. E aqui no próximo a essa região vai ter uma região de osso esponjoso. Mas o que me interessa aqui nessas lâminas, pessoal, é essa região do disco epifisário, tá? Então aqui no aumento médio eu vejo aqui a região do centro de ossificação dessa epífise, e aqui a região de cartilagem e hialina, com todas as suas zonas aqui no disco epifisário, e aqui já tem a região de formação de osso mais internamente. Vamos pôr aqui a legenda, aumentar aqui o tamanho. Então aqui a gente distribuiu em 5 regiões, que vocês têm que saber que regiões são essas, tá? Então a região de cartilagem em repouso, esses condrócitos aqui estão em repouso, em cartilagem hialina. Eles começam a fazer mitose, aí aqui é a zona de cartilagem seriada. Vão fazendo mitose e isso aqui vai dar o crescimento em comprimento desse osso longo. Depois que eles realizam as mitoses, eles sofrem hipertrofia. Então, eles aumentam de volume.
aumentam muito de volume, acumulam nutrientes. E aí o que acontece? A cartilagem tem a sua matriz afinada, né? Vai ficando fininha. Até que por fim esse condrócito vai morrer porque essas regiões de cartilagem vão sofrer calcificação. Tá certo? Então essa aqui é a zona de cartilagem repouso, zona de cartilagem seriada, zona de cartilagem hipertrófica, que estão todos grandões, ó. E aqui é a zona de cartilagem calcificada. Essa zona, pessoal, ela tem cerca de 1 ou 2 lacuninhas de comprimento só. Ela é curtinha, tá? Eu falo isso porque é difícil se definir onde começa essa zona e onde termina a outra. Então, são regiões onde tem lacunas vazias, tá? 1 ou 2 camadinhas só. E essa aqui já é a região de ossificação propriamente. Então, as regiões onde estão aqui, ó, os restos de cartilagem vão receber osteoblastos na sua superfície que vão começar a produzir matriz óssea em cima desses restos de cartilagem calcificada. Futuramente, osteoclastos vão vir aqui também remodelar esses tecidos ósseos que estão sendo formados aqui. Então, vocês têm que conhecer essas regiões, tá? E nessa lâmina 26, tem uma lâmina preparada com uma técnica de coloração associada com desgaste, onde a gente consegue visualizar a parede de um osso longo. Aqui seria a região do canal medular desse osso longo, e aqui fora é onde estaria o periósteo dele. E aqui o endósteo. Vocês observam aqui a presença dos vários sistemas de Havers. Mas tem aqui, vocês observam que na parte externa e também na parte interna do osso, as lamelas estão paralelas umas às outras e não formando sistemas concêntricos. Essa região paralela interna é chamada sistema circunferencial interno, porque ele acompanha todo o diâmetro interno do osso. E essa do lado de fora é o sistema circunferencial externo, tá certo? Entre os sistemas de Havers aqui, tem os sistemas intermediários, que é aquele que eu falei para vocês, que são restos de outros sistemas que foram remodelados. E a gente, no aumento maior, a gente vai conseguir observar toda a morfologia do sistema de Havers, né? Toda a morfologia de um tecido ósseo secundário ou maduro. Então, a gente tem o canal de Havers, as lamelas, as pequenas lacunas pretinhas aqui. Sim, é hoje, né? E a gente está vendo aqui um canal de Volkmann interligando 2 canais de Havers entre si. Tá certo? E os sistemas intermediários aqui são restos de sistemas que foram totalmente refeitos, né? Eles são reabsorvidos por um osteoclasto, vai abrindo. Depois vem o osteoblasto e ressintetiza tudo novamente. Só que às vezes ficam uns pedacinhos aqui que não são, que sobram, né? Que não foram destruídos totalmente, ficam ali. No aumento maior, a gente consegue observar bem essas estruturas. Ó. O canal de Havers, uma lamela, a camadinha. Entre as lamelas tem as lacunas, né, onde estavam os osteócitos, só que eles não ficam preservados nessa preparação. E os canalículos, tá vendo, pessoal? Parecem uns pelinhos. Isso aqui, os canalículos, eles são canais pequenininhos que vão ligar uma lacuna à outra e também as lacunas aos canais de Havers. Cada canalzinho desse aqui, pessoal, vai receber fluidos do que vem do vaso que estava aqui dentro e vai sendo transferido por esses canais, atingindo todas as células dentro desse diâmetro. Então é um sistema circulatório extremamente eficiente. Tá? Ok, então vocês têm que conhecer os nomes dessas estruturas. E assim a gente encerra o tecido ósseo.